Bem-vindos. O tema de hoje é algo que, olha, impacta muita gente, viu? Desde atletas de ponta até quem, sei lá, leva um tombo mais bobo. A instabilidade e a luxação do ombro, ou como o pessoal da área chama, a luxação glenomeral. A gente recebeu um material bem bacana, sabe? Uma apresentação acadêmica detalhada, guia de estudo, e nossa missão aqui é destrinchar isso, entender por que essa junta tão móvel, às vezes, bom, sai do lugar. E o que dá para fazer a respeito. Então, bora lá. Para começar, para todo mundo ficar na mesma página, qual é a diferença fundamental entre ter uma luxação de fato e ter instabilidade no ombro? É a mesma coisa no fundo? Ótima pergunta para começar. É uma distinção super importante e entender isso clareia muita coisa. A luxação ela é o evento agudo, sabe? É a perda total, completa, do contato ali entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoidal. Simplificando, o osso do braço sai mesmo da sua casinha ali na articulação. É um evento pontual, um deslocamento total, geralmente bem doloroso, bem óbvio. Já a instabilidade, a instabilidade é a condição que está por trás, né? É definida como essa translação excessiva, uma folga anormal da cabeça do úmero dentro da glenoide. É essa folga que causa dor, desconforto e aquela sensação chata de apreensão. Sabe, aquele medinho de que o ombro vai sair do lugar com certos movimentos? E essa instabilidade, ela pode sim levar a uma luxação completa, mas também pode se manifestar só como subluxações, aqueles deslocamentos parciais que às vezes voltam sozinhos para o lugar, ou até mesmo só dor e insegurança, sem um deslocamento claro. Ah, entendi. Então a luxação é o evento, né? O sair do lugar. E a instabilidade é mais a condição de estar solto, digamos assim, que pode levar à luxação ou já causar problema por si só. Faz sentido. É como se a instabilidade preparasse o terreno. Exatamente. E por que logo o ombro, sei lá, comparando com o quadril, por exemplo? Ele parece muito mais propenso a isso. O que tem no jeito dele, na estrutura, que o deixa tão vulnerável? Exato, a palavra é essa, vulnerável. O design da articulação glenomeral é todo voltado para máxima mobilidade. Pensa só na quantidade de movimento que a gente faz com o braço. Mas essa liberdade toda tem um custo, né? A cavidade glenoidal, que é a parte da escápula onde a cabeça do úmero encaixa, ela é muito, muito rasa. Uma das fontes que a gente viu compara a profundidade tipo 2,5 milímetros. É quase nada. Nossa. Imagina, é como um pires bem rasinho tentando segurar uma bola de golfe. Não tem comparação com o encaixe fundo do fêmur lá no quadril. E essa falta de um encaixe ósseo mais continente significa que a estabilidade do ombro depende demais mesmo do que a gente chama de partes moles, os ligamentos, a cápsula da articulação e, principalmente, os músculos. Certo, então o pires é raso. Quais são exatamente essas estruturas que entram para compensar e tentar manter a bola no centro desse pires? A gente pode dividir em dois times, digamos assim. Os estabilizadores estáticos e os dinâmicos. Os estáticos são as estruturas passivas que estão lá paradas fazendo o trabalho delas. Inclui a própria concavidade da glenoide, mesmo rasa ajuda um pouco, o lábio glenoidal ou labrum, a cápsula articular e os ligamentos glenomerais. Esse lábio é fundamental. É uma bordinha de fibrocartilagem, pensa num anel de vedação assim, que aumenta um pouquinho a profundidade e a área de contato da glenoide, ajuda a criar tipo um efeito de ventosa, sabe? A cápsula e os ligamentos funcionam como fitas que unem os ossos e limitam os movimentos extremos. E os dinâmicos? Os dinâmicos são os músculos. Eles agem ativamente comprimindo a cabeça do úmero contra a glenoide e controlando o movimento fino da articulação. O principal grupo é o famoso manguito rotador, que tem o subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, mas não só eles. A cabeça longa do bíceps também ajuda, e os músculos que posicionam a escápula lá nas costas são cruciais. Eles funcionam como rédeas inteligentes, sabe? Ajustando a tensão a cada momento para permitir o movimento, mas mantendo a cabeça do úmero bem centralizada. É um equilíbrio constante, bem delicado.
Gostei dessa imagem do lábio como um anel de vedação que aprofunda o píris. Isso me faz pensar, se ele se machuca, essa estabilidade toda deve ir por água abaixo, né? A tal da lesão de Bankart é super falada nesses casos, não é? Exatamente. A lesão de Bankart é a lesão clássica da instabilidade que vem de um trauma, principalmente a anterior. É quando esse lábio, especificamente ali na parte da frente e de baixo, antero e inferior, ele descola da bordinha do osso da glenoide. Isso acontece muito na primeira vez que o ombro sai do lugar para frente. É como tirar o calço da roda de um carro numa descida, sabe? A contenção ali na frente diminui drasticamente. E direto a gente ouve falar dela junto com outra lesão, a de Hill-Sachs. O que é essa aí? A Hill-Sachs é a marca que a luxação deixa na cabeça do húmero. Quando a cabeça do húmero sai para frente na luxação anterior, a parte de trás e de cima dela, a póstero superior, bate com força contra a borda da glenoide, que é dura. Essa batida causa um afundamento, uma fratura por compressão, naquela região da cabeça do húmero. Ah, então uma é a lesão na borda do píris, a Bankart, e a outra é tipo um amassado na bola, a Hill-Sachs, causado pela pancada na hora que saiu. Perfeito, é uma ótima analogia. E o problema é que essas duas lesões, elas meio que se combinam para piorar a situação. A Bankart tira a barreira da frente, facilitando novas luxações, e a Hill-Sachs, se for grandinha, ela pode literalmente enganchar na borda da glenoide em certas posições do braço, tipo quando a gente levanta para arremessar algo. Aí ela funciona como uma alavanca, puxando ativamente o ombro para fora. Vira um ciclo vicioso de instabilidade. Que dupla perigosa. Ok, entendendo essa anatomia mais frágil e essas lesões-chave, vamos para os tipos de instabilidade. O material que a gente viu fala que não tem uma causa única, né? Ela pode aparecer de jeitos bem diferentes. Isso mesmo. Classificar a instabilidade pela causa é fundamental, porque o tratamento vai depender disso. Basicamente, a gente divide em 3 grandes grupos: a instabilidade traumática, a traumática e a microtraumática. Certo. A traumática é a mais comum, a mais intuitiva. Ela vem de uma lesão específica, um evento com energia suficiente para romper essas estruturas que estabilizam o ombro, uma queda feia, um golpe direto, uma força súbita no braço. Geralmente afeta um ombro só, né? É unilateral. E quase sempre tem lesão estrutural junto, como a Bankart e a Hill-Sachs. E a traumática? A traumática acontece sem um trauma claro ou com um trauma mínimo, tipo um movimento banal. A causa aqui costuma ser uma frouxidão mais generalizada dos ligamentos e da cápsula. É algo que a pessoa meio que já tem, sabe? Uma hipermobilidade constitucional. O ombro é solto para várias direções, por isso a gente chama de multidirecional. E muitas vezes os 2 ombros são afetados, é bilateral. Tem gente que até consegue luxar o ombro de propósito, sem dor. Nossa, e a microtraumática? Por fim, a microtraumática é a que a pessoa adquire com o tempo. Ela se desenvolve aos poucos por causa de microlesões repetitivas nos estabilizadores. Geralmente por causa de movimentos excessivos e repetidos com o braço acima da cabeça. É super típica de atletas. Pensa num arremessador de beisebol, num nadador, jogador de vôlei. O uso contínuo vai desgastando as estruturas gradualmente. Essas 3 categorias parecem cobrir bem as situações. E aquelas siglas que a gente vê às vezes, TUBS-IAMBRE, são tipo um resumo dessas categorias? Para ajudar a lembrar? Exatamente. São acrônimos clássicos, muito úteis para a gente lembrar os padrões e as abordagens mais típicas de tratamento. Eles meio que contam a historinha por trás da instabilidade de cada paciente. Conta aí, então, o que significa TUBS? TUBS resume a história da instabilidade traumática. Ela geralmente é unilateral, quase sempre tem uma lesão de Bankart associada, que a gente consegue ver nos exames, e frequentemente o tratamento acaba sendo surgery, cirurgia, para consertar essa falha estrutural que aconteceu. Faz sentido. E AMBRE? AMBRE conta a história da instabilidade atraumática. Ela tende a ser multidirecional, muitas vezes bilateral, e a abordagem inicial preferida é reabilitação, fisioterapia,
para fortalecer a musculatura e tentar compensar essa frouxidão que a pessoa tem. A cirurgia, como o inferior capsular shift, que é uma técnica para apertar a cápsula frouxa, só entra em cena se a reabilitação não der resultado. Entendi. E o material também cita o termo IOAS, Instability in Overhead Athlete Shoulders, que é mais específico para essa instabilidade microtraumática adquirida, né? Que acontece nos atletas de arremesso, destacando bem a causa pelo uso excessivo. Essas siglas ajudam mesmo a organizar as ideias. Falando da traumática, a TUBS, que geralmente começa com uma luxação, qual tipo de luxação mesmo? O deslocamento completo é o mais frequente disparado? Para que lado o ombro mais gosta de sair? Sem sombra de dúvida, a luxação anterior é a campeã absoluta. Responde por, 85% a 90% de todos os casos. Nela, a cabeça do húmero desloca para frente e geralmente um pouquinho para baixo da glenoide. O mecanismo clássico é aquele que a gente já falou. A queda com a mão espalmada, braço aberto, abdução e rodado para fora, rotação externa. É quase um reflexo de proteção, mas que deixa o ombro numa posição super vulnerável. Existem os subtipos que descrevem a posição exata da cabeça, subcoracoide é o mais comum, mas o ponto-chave é esse, o deslocamento é para frente. Total sentido, pela forma como a gente cai ou leva pancada em esporte, né? Mas e as outras direções? Posterior, inferior? São muito diferentes na causa, no jeito que aparecem? Sim, são bem menos comuns, mas é importante conhecer. A luxação posterior, por exemplo, é uns 5% dos casos. Aqui, a cabeça do húmero vai para trás. E o interessante dela é que muitas vezes está associada a convulsões ou choques elétricos. Nesses eventos, tem uma contração muscular muito forte e descontrolada, e como os músculos que rodam o braço para dentro são mais fortes que os que rodam para fora, eles ganham e empurram a cabeça para trás. Que curioso. Pois é, e o diagnóstico pode ser mais difícil, sabia? Às vezes passa batido num raio-x simples porque a deformidade do ombro não é tão óbvia quanto na anterior. Lesões específicas como fratura da borda de trás da glenoide ou a Hill-Sachs reversa, que é um amassado na frente da cabeça do húmero, são comuns aqui. E as outras? Inferior. Depois tem a luxação inferior, que tem um nome chique. Luxatio erecta. Essa é muito rara, menos de 1% dos casos. Precisa de uma força bem grande com o braço totalmente levantado, hiperabdução. Essa força empurra a cabeça do húmero para baixo e ela fica presa ali embaixo da glenoide. O jeito que a pessoa chega na emergência é inconfundível. Ela está com o braço travado para cima naquela posição de levantar a mão para fazer pergunta na aula, sabe? E não consegue abaixar de jeito nenhum. Caramba, imagino a cena. E por último, a luxação superior, que é raríssima mesmo. A cabeça do húmero sobe, pode até rasgar o manguito rotador, geralmente está ligada a acidentes muito graves com fraturas feias de ossos ali perto, tipo o acrômio ou a clavícula. Impressionante a variedade, mesmo nessas mais raras. Vamos para o cenário prático, então. Alguém chega na emergência, dor horrível, ombro todo esquisito depois de um trauma. Como é que o pessoal confirma o diagnóstico e descobre para que lado foi? Começa sempre com uma boa conversa, né? A história clínica. Como foi o trauma? Qual era a posição do braço? É a primeira vez que acontece? Qual é a idade da pessoa? Isso já dá muitas pistas. Depois, o exame físico feito com cuidado. Na luxação anterior, que é a mais comum, o sinal clássico é a perda do contorno redondinho do ombro. O músculo deltoide parece que ficou achatado, sabe? E a ponta do osso do acrômio fica mais saliente. É o famoso sinal da dragona, ou epaulette sign. Ah, já ouvi falar disso. Comparar com o outro lado, o lado bom, ajuda muito a ver a diferença. A pessoa geralmente chega segurando o braço machucado junto ao corpo com a outra mão, morrendo de dor e sem conseguir mexer o ombro. Além dessa aparência, o que mais é super importante checar nesse exame inicial ali na hora? A avaliação neurovascular é prioridade total, antes e depois de qualquer tentativa de colocar o ombro no lugar. O nervo que mais corre risco na luxação do ombro é o nervo axilar. Ele passa bem pertinho da articulação, ali por baixo e por trás. Então, a gente testa a sensibilidade na pele da região lateral do ombro,
naquela área que parece um distintivo sobre o músculo deltoide, e pede para a pessoa tentar contrair o deltoide, mesmo que ela não consiga levantar o braço. Entendi. Lesão nesse nervo dá fraqueza para levantar o braço para o lado e altera a sensibilidade ali. O nervo músculo cutâneo também pode ser afetado às vezes. E claro, checar os pulsos no braço é rotina para ter certeza que não teve lesão de artéria, que é mais raro, mas bem grave. Certo. Exame clínico feito, suspeita tá lá, como ter certeza absoluta. E já investigar se tem fratura junto ou aquelas lesões de Bankert e Hill-Sachs que a gente falou. Aí que entram os exames de imagem. As radiografias, o raio-x, são o primeiro passo, o padrão ouro inicial. É essencial pedir o que a gente chama de série trauma do ombro. Isso inclui pelo menos 3 radiografias tiradas em ângulos diferentes. A AP verdadeiro, que mostra bem a articulação de frente, o perfil escapular ou incidência em Y, que mostra se a cabeça está na frente ou atrás da glenoide, e a incidência axilar, que é como olhar de baixo para cima, ótima para ver o deslocamento e a relação com a glenoide. Por que tantas vistas diferentes? Porque uma só pode enganar. Uma luxação posterior, por exemplo, pode parecer normal num AP simples. Essas várias vistas confirmam a luxação, mostram para que lado foi e já podem pegar fraturas associadas, tipo um pedacinho de osso que quebrou da glenoide, o Bankart ósseo, ou a marca da Hill-Sachs na cabeça do húmero. E se precisar de mais detalhe? Para ver melhor as partes moles ou planejar uma cirurgia, talvez? Exato. Se a gente suspeita de fraturas mais complicadas, ou se é importante medir direitinho quanta perda óssea teve na glenoide, porque isso influencia muito na escolha da cirurgia, aí a tomografia computadorizada, TC, é excelente. Ela dá uma visão super detalhada do osso e dá até para fazer reconstrução 3D. Agora, para avaliar as partes moles, o lábio, lesão de Bankart, os tendões do manguito rotador, a cápsula articular, aí a ressonância magnética RM é o exame de escolha. Em alguns casos, para ver melhor ainda lesões pequenas ou parciais do lábio, pode-se injetar contraste dentro da articulação antes da ressonância. É a chamada artrorressonância. Beleza. Diagnóstico completo na mão, o ombro está fora do lugar. Qual é a primeira coisa a fazer? O tratamento imediato é a redução fechada, ou seja, colocar a cabeça do húmero de volta na glenoide, sem precisar de cirurgia. O objetivo é fazer isso o mais rápido e o mais suavemente possível, para aliviar a dor da pessoa e minimizar qualquer dano adicional, né? O princípio é aplicar uma tração controlada e, às vezes, umas rotações bem leves para tentar relaxar a musculatura que está toda contraída em espasmo, e aí permitir que a cabeça do húmero escorregue de volta para o lugar dela. A analgesia e sedação ajudam muito nisso. Deixam a pessoa mais confortável, relaxam os músculos e a manobra fica bem mais fácil. E tem um jeito só de fazer isso, ou várias técnicas? Tem várias manobras descritas, sim. A escolha muitas vezes depende da preferência e da experiência do médico e também das condições do paciente. Algumas bem conhecidas são a tração contra tração, que geralmente precisa de 2 pessoas. Uma puxa o braço e a outra segura o corpo. Isso. Tem a manobra de Stinson, que usa a gravidade. O paciente fica de bruços na maca, com o braço pendurado para fora, e a gente coloca um pezinho no punho. Tem técnicas que usam rotações com cuidado, como a manobra de Milt ou a de Kosher. O importante é saber que a primeira luxação geralmente dá mais trabalho para reduzir, por causa do espasmo muscular e porque as estruturas ainda estão mais apertadas. Em quem já teve várias luxações, às vezes é bem mais fácil, a pessoa até aprende a colocar no lugar sozinha. Imagino. E claro, depois que reduz, sempre tem que confirmar com um novo raio-x e reavaliar a parte neurológica e vascular. Perfeito. Ombro no lugar, missão cumprida ali na emergência, mas... E depois? Como evitar que isso vire rotina? Principalmente naqueles casos de instabilidade recorrente, o tal do tubes ou mesmo o hambre que não melhorou com a físio. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O tratamento da instabilidade recidivante, que fica voltando. A decisão aí depende muito, muito mesmo do perfil da pessoa,
do tipo de instabilidade que ela tem e das lesões que foram encontradas nos exames. Não tem receita de bolo. Entendi. Para pessoas com o que a gente chama de baixa demanda funcional, tipo mais velhas, que não fazem esporte de contato, não exigem muito do ombro no dia a dia, a reabilitação bem feita, com fisioterapia focada em fortalecer os músculos estabilizadores, manguito rotador, músculos da escápula, pode ser suficiente. A ideia é que músculos fortes compensem a frouxidão dos ligamentos ou as lesões menores. Mas e para os outros? Atletas, gente mais jovem? Pois é. Para pacientes com alta demanda funcional, jovens, atletas, trabalhadores que usam muito braço, ou quando a fisioterapia sozinha não consegue evitar novas luxações, os casos refratários, ou ainda se tem lesões estruturais importantes, um Bänkert grande, uma Hill-Sachs que engancha, ou perda de osso na glenoide, aí a cirurgia geralmente passa a ser a melhor indicação, para restaurar a estabilidade de verdade e permitir que a pessoa volte às suas atividades com segurança. Essa questão da demanda funcional e das lesões parece ser o divisor de águas mesmo. Se a cirurgia é o caminho, quais são as opções mais comuns que o material menciona para consertar o ombro? As técnicas cirúrgicas buscam corrigir o problema principal que está causando a instabilidade. As mais estabelecidas, que a gente vê bastante, são, primeiro, o reparo de Bänkert, hoje em dia quase sempre feito por artroscopia, que é aquela cirurgia por vídeo menos invasiva. O cirurgião usa umas pequenas âncoras para costurar o lábio que rasgou de volta na borda do osso da glenoide. Se a cápsula articular também estiver muito frouxa, ela pode ser apertada, a gente chama de capsuloplastia ou capsulorrafia, no mesmo procedimento. É o tratamento padrão para instabilidade traumática quando não tem muita perda óssea. Certo. E se tiver a Hill-Sachs junto? Boa pergunta. Se tiver uma lesão de Hill-Sachs significativa, que a gente acha que pode atrapalhar, aí pode ser feita a técnica de remplissage, junto com o Bänkert. Remplissagem é preenchimento em francês. O cirurgião basicamente preenche aquele defeito, aquele amassado na cabeça do húmero, suturando nele um pedacinho do tendão do músculo infraespinhal. Isso impede que o defeito engate na glenoide, diminuindo o risco de luxar de novo. E a última que você ia falar? Latarjet. Isso, a cirurgia de Latarjet. Essa é uma cirurgia maior, mais complexa, é indicada quando tem uma perda óssea considerável na borda da frente da glenoide, geralmente quando mais de 20 ou 25% do osso se perdeu, por causa das luxações repetidas. Nesse procedimento, a gente transfere um pedaço de osso de outra parte da escápula, o processo coracoide, com os tendões que se prendem nele ainda juntos e fixa esse enxerto na frente da glenoide. Isso tem um efeito duplo. Primeiro, refaz o batente ósseo que foi perdido. Segundo, cria tipo um cinturão muscular dinâmico na frente da articulação que ajuda a segurar o ombro no lugar durante o movimento. É uma solução bem engenhosa de engenharia biológica para casos mais difíceis. Uau, que viagem completa, desde entender o que é instabilidade, passar pela anatomia delicada do ombro, os tipos de problema, como diagnosticar, até chegar nessas cirurgias super elaboradas. Tentando amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem que a gente tira dessa exploração toda sobre a instabilidade do ombro? Olha, acho que a mensagem-chave é reconhecer essa dualidade do ombro, né? Ele é uma maravilha da natureza em termos de mobilidade, mas justamente por isso ele sacrifica um pouco da estabilidade que outras juntas têm. A estabilidade dele depende desse equilíbrio muito fino entre as estruturas passivas, ossos, ligamentos, o lábio, e as ativas, os músculos. Quando esse equilíbrio quebra, seja por um trauma forte que rompe alguma coisa, por uma frouxidão que já veio de fábrica ou por desgaste de tanto usar, aí surge a instabilidade. E o ponto crucial é que entender a causa específica e as lesões que cada pessoa tem, usando a história, o exame físico, as imagens, é o que permite escolher o tratamento certo. Seja ele conservador com físio ou cirúrgico. E se for cirúrgico, qual a melhor técnica para aquele caso? O tratamento está ficando cada vez mais personalizado e isso é ótimo. Essa